Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, queridos. Estamos de volta com mais um episódio do Senta, que lá vem spoiler. Sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, indústria do entretenimento. Todas as semanas a gente está por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Rafa Prada e hoje, chefes, a gente vai falar sobre a segunda temporada de uma das séries mais prestigiadas aqui no SQLVS e no mundo também. E para me ajudar nessa refeição, tem aqui ao meu lado o nosso queridíssimo Marcos Benedicto, Marcudo. Fala aí, chefe Marcudo. Olá, chefes. E também com o seu Dolman branco impecável, direto de Portugal, está com a gente aqui ela, a laribosa da gastronomia, que já vem servindo o nosso prato de hoje. Diz aí, chefe Lari. Olá, olá, chefes! É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar dessa série que é um deleite, a nova temporada de The Bear, ou se preferir, O Urso. Ai, meu Deus, que delícia! Como é bom falar de coisa boa. Olha, antes da gente arrepiar aqui no nosso papo sobre a segunda temporada de The Bear, ou O Urso, fica o recado de sempre. Assim como o nome já diz, a gente pega pesadíssimo nos spoilers, tá? Então, caso você ainda não tenha conferido, a gente recomenda que você dê aquele pulinho no Star Plus antes de se deliciar aqui com o nosso programa, tá bom? Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco. Chefe Norbinha, manda ver. Supervisor what? You got this, baby. Yes, chef. So how's your life been, Brazado? Opening a restaurant. Gotta go hard every day. Gotta control the zone. I love the name. You don't remember the name. Of course I remember the name. We didn't even tell anybody You the name. 100% told me the name. How could you remember the name? Muito bem, queridos, o negócio é o seguinte. Lá no episódio 262, a gente falou sobre a primeira temporada e passou a ficha completa sobre quem está por trás de The Bear. Vale dar uma descida aqui na nossa timeline, no seu tocador, para ir relembrar. Mas é basicamente uma criação de Christopher Storer, que também assume papel na direção de vários episódios, entre eles alguns dos preferidos da segunda temporada, como o sexto, Fishes, o sétimo, Forks e o 10º, The Bear. Eu só queria fazer um comentário rápido sobre os nomes dos episódios, que são meio que uma lista de compras, né, de elementos necessários para formar o The Bear lá no episódio 10. E o conteúdo dos episódios também segue esse princípio de construção, achei legal. Como é bom quando a gente assiste uma série conduzida por alguém que sabe exatamente o que está fazendo, né? Nada, absolutamente nada ali tá gratuitamente. Tudo tem um propósito, pode ser um barulho para causar incômodo, ou um silêncio ensurdecedor, uma câmera muito próxima dos personagens para causar mais tensão. Então, todos os episódios mencionados são primorosos, mas eu já vou adiantar que o sexto acabou comigo. Olha, antes de eu continuar, eu queria dizer que para quem não é de São Paulo, mas para quem também é de São Paulo, que na Avenida Carlos Berrini, Luiz Carlos Berrini, né, Marcudo? Que é um corredor parecido assim com a Paulista, com a Faria Lima, tem alguns restaurantes de uma rede, de uma família, se eu não me engano, que é muito conhecido aqui no meio, né, de quem trabalhou na Berrini, que chama Garfos, um deles. Pratos, chama o outro. Eu pensei, meu Deus do céu, que memória horrorosa. Desculpa, gente, comentário nada a ver, mas que eu precisava falar que estava entalado comigo aqui. Bom, só pra gente continuar aqui então, nessa segunda temporada, a gente tem de volta o excelente elenco da primeira, como os protagonistas Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, o Carme e a Sidney. O Ebon Moss-Barack também está aqui, o Lionel Boyce, a Lisa Collins-Ayas, a Abby Elliott, o Matt Madsen, John Bertal e o Oliver Platt. E a novidade aqui é a Molly Gordon, que faz a Claire, o interesse romântico do Carme, e uma série de participações mais do que especiais, como Will Potter, Bob Odenkirk, Sarah Paulson e as oscarizadas Jamie Lee Curtis e Olivia Colman. Haja gente boa, hein? Olha, mas antes de entrar no debate, vamos dar uma espiadinha na recepção do público e crítica.
Conta pra gente aí, Lari. Rafa, passando aqui pelos agregadores de notas, The Bear continua com nota de alta gastronomia nessa segunda temporada. Olha só, lá no IMDb são cerca de 140 mil avaliações e a nota média 8.5. No Metacritic, o Metascore aponta 92 de 100. E no Rotten Tomatoes, a temporada conta com aprovação de 92% do público e de 99% da crítica. Haja notão. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. Marcudo, diz aí pra gente, The Bear continua servindo tudo nessa segunda temporada? Olha, Lara, eu acho que continua servindo uma qualidade excelente, mas eu sinto que tá um pouco abaixo da primeira temporada, né? Quando a série sai daquele ritmo frenético da cozinha e vai explorar os personagens, ela ganha em profundidade e perde um pouco do que a gente tinha gostado tanto no primeiro ano. E é compreensível porque a gente passa boa parte da temporada sem ter um restaurante. Eu acho que a gente estava conversando sobre isso antes de gravar. Tem meio que uma divisão em duas partes na temporada. E a segunda, que começa lá no tão falado episódio 6 e vai até o final, eu incluo o 4 aí. É melhor ela dar uma pisada no acelerador, ter um senso de urgência com aquela contagem regressiva acabando e dar uma boa levantada. Ali sim eu enxerguei os elementos que tinham feito eu gostar tanto de The Bear quando estreou. Mas eu gostei de várias coisas, eu gostei de como a série inseriu a pandemia na história, por exemplo, mostrando como vários restaurantes não resistiram e fecharam. A gente viu muito disso por aqui também. Como era difícil achar mão de obra, né? E também o receio de começar um negócio naquele momento. A trilha sonora continua sendo destaque da série. Tem até uma Taylor Swift no momento que eu não esperava, funcionou muito bem. Enfim, de forma geral, acho que ainda mantém a qualidade de tudo, direção, montagem, as atuações são ótimas, parece que tá todo mundo bem à vontade nos papéis, eu me peguei torcendo por eles várias vezes, continua sendo uma série muito acima da média do que a gente tem visto, só não me pegou do mesmo jeito que o primeiro ano, que eu achei que foi muito redondo mesmo. Eu falei no nosso programa sobre a primeira temporada que se a série terminasse do jeito que tinha terminado ali, pra mim estaria perfeito, né? E eu tinha receio de que se continuasse poderiam estragar. Com certeza isso não aconteceu. Eu continuo recomendando The Bear de olhos fechados. Eu concordo contigo, assim, praticamente em tudo que você falou aqui, Marcão. É muito difícil você não assistir The Bear e não ficar impressionado, primeiro com o ritmo, né, que a primeira temporada já tinha trazido pra gente, mas eu acho que com uma nova faceta aqui na segunda temporada, que é explorar um pouquinho mais os personagens fora da cozinha, como você falou. A gente conversou alguns momentos antes da gravação, durante a semana, né, quando a gente estava vendo, e que o ritmo da segunda temporada ele é muito mais lento, o começo. Mas ainda assim, nos primeiros 5 episódios, é muito legal você ver a vida pessoal do Marcos, por exemplo, que é o episódio que eu mais gosto da primeira parte da segunda temporada, né? Que ele é na Dinamarca. Depois a gente vai entender, né, quem é o gato invisível que ele deixa a água da comida lá no barco na Dinamarca. É muito, muito, muito linda a cena que ele faz salvando o velhinho de bicicleta. Eu acho que para ele é muito importante também ele poder entender a localização e a posição dele dentro da vida dele naquele momento. Acho que tá muito linda a primeira parte, mas ela não é a The Bear que a gente está acostumado na primeira temporada, né? Por mais que a gente goste de ver a conexão que a Sidney e o Carmen têm quando eles começam a procurar inspiração e ao mesmo tempo a divisão entre os dois, né? Porque a gente acha que por ser um restaurante dele, ele vai se dedicar 100%, mas a verdade é que até o final da segunda temporada ele não presta atenção em nada, né? Quem monta o menu é a Sidney, quem começa a montar tudo lá dentro é a equipe dele, quer dizer, que são os amigos dele, na verdade, né? Não entendem basicamente nada de restaurante, assim. É muito legal ver que no final das contas ele percebe que a coisa não andou como ele queria. E o final da segunda temporada mostra isso claramente. Então é isso, Marco. Eu acho que a primeira parte da segunda temporada é mais devagar mesmo. A segunda parte bota a gente no trilho. Eu comi com farofa a segunda parte. Mas ao contrário de todo mundo aqui, eu acho que o meu preferido da segunda temporada não é o 6º, mas é o 7º. Porque talvez as pessoas acabem se identificando por N motivos, né, em como o Rich se descobre. E com uma simples lição, uma simples palavra, uma atitude de um amigo, de uma família, de uma pessoa que talvez seja tão próxima de você,
te bota num caminho que você nem imaginava que você poderia estar, né, Lari? Olha, é isso aí. The Bear, pra mim, é aquela série que chegou de fininho, mas com a clássica frase, não prometeu nada e entregou tudo. Eu consigo definir bem como eu me senti assistindo. E para ser um pouquinho diferente de vocês, eu ouso dizer que eu gosto ainda mais dessa segunda temporada do que a primeira. Eu concordo com o que vocês falaram, de fato tem essa diferenciação, um ritmo mais lento nessa primeira parte, mas é justamente isso que eu amei. Eu gostei de conhecer mais esses personagens. Aqui a gente tem a reforma do restaurante acontecendo como pano de fundo, então isso permite que a história aproveite esse ambiente aí sendo reestruturado para os personagens se desenvolverem também fora desse cenário. Então no episódio ali do Marcos indo para a Dinamarca, lidando com a distância da mãe que está doente, se dedicando ali nessa nova descoberta, um desafio gastronômico, para mim foi muito bonito, foi especial poder ver esse personagem por uma outra perspectiva. Ele acolhendo aquele cara que tá preso naquele arame farpado, sabe? Tipo, ali é um momento que a câmera se distancia, a gente vê de longe isso, não é como dentro daquela cozinha com um super close. Então, ela realmente oportuniza mudar o ritmo da série, mas me agradou muito. Então, outro exemplo, né? A Tina, quando ela participa lá do curso de chefe, e ela tá super feliz porque o Carme deu a faca dele para ela usar, e ela aproveita com todas as forças essa oportunidade, ao mesmo tempo que o Abraham, ele não consegue achar que aquele é um lugar para ele. Ele não frequenta esse curso. E amei a Sydney naquela função de pesquisar, de comer, testar as receitas diferentes, se questionando também se todo aquele esforço vai valer a pena, não vai. Porque ela sabe que ela entrou naquele ambiente cheio de pessoas, com um monte de feridas, que ela já aprendeu a amar, mas ela também não tem certeza se está apostando as suas fichas no lugar certo. E outro desenvolvimento que eu gosto muito e quero destacar aqui é o do Richard, que é um personagem muito intenso e que aqui ele baixa um pouco a guarda. A gente mostra o relacionamento dele... A gente não, né? A série mostra o relacionamento dele com a ex-mulher, as tentativas de fazer dar certo, o quanto ele é uma pessoa que ele valoriza muito os relacionamentos, mesmo que muitas vezes ele não consiga demonstrar isso da forma mais afetuosa possível, né? Então eu achei muito bonito esse desenvolvimento, até que chega a segunda parte e aquilo vem com os 2 pés, né? Derruba muitos baldes e é uma loucura e é maravilhoso também. Então, eu amei essa segunda temporada de The Bear. Pessoal, essa segunda temporada, que nem a gente tá falando aqui, é um tanto diferente da primeira, né? A dinâmica da série muda bastante, a gente passa bem menos tempo dentro do restaurante, vai explorando o mundo e a vida dos personagens. Como vocês viram essas mudanças? Marco Dô, que nem a gente já começou aqui falando sobre essa mudança, né, de caminhos na primeira temporada para a segunda, ou da segunda para a primeira, na verdade, eu acho que o mais importante de tudo para mim, que sou fã, é que abre um caminho para mais temporadas. Ao mesmo tempo que você tinha medo no final da primeira de estragarem na segunda, porque era tão boa a primeira, eu acho que a hora que a gente começa a entender a vida da Tina, porque você vê que ali a Tina realiza um sonho. Ela vira uma chefe, ela não é uma ajudante de cozinha mais, né? Então a gente tem um caminho para poder explorar mais a vida dela em breve, né? O Ibram também, a gente sabe agora que ele é um cara que estava na cozinha, mas não é porque ele gosta de cozinhar. Não é porque ele gosta de seguir uma linha de chefe. É porque ele gostava das pessoas e ele gosta de trabalhar ali dentro do restaurante. A hora que ele bota a foto do Mike lá dentro, na estação dele do drive-thru, fica muito claro isso. Que ele tá lá não porque ele, nossa, eu amo cozinhar, Não, eu amo vocês. E também abre esse espaço pra ele, né? Do Marcos, principalmente, então nem se fale, né? O Marcos, pra mim, é um personagem a ser explorado nas próximas temporadas, se porventura acontecer, lindamente. Assim como o relacionamento dele com a Sydney, né? Que chega a estourar lá no último capítulo da segunda temporada. Então eu acho isso maravilhoso, porque abre esse caminho mesmo. Eu acho que pra gente que gostou da loucura da primeira e do 6º ao 10º capítulo, fica um gostinho amargo, entre aspas, porque a gente foi esperando alguma coisa. E como diz o Sansa, a expectativa ela é de fato a mãe da frustração, né? Você foi esperando alguma coisa que não se realizou na primeira parte. Mas a real é que talvez, como tudo nessa vida, né, Marco, né, Lari, a gente amadureça. E talvez aqui na segunda temporada o Christopher Storer, ele
tenha trazido um amadurecimento de personagens. E esse cara é tão bom, né? Que ele conseguiu fazer isso agradando todos os lados. Quem gostou muito foi a Lari, né? A gente não foi muito fã, mas a Lari gostou muito. Mas como ele também foi um cara que dirigiu, né? Os que a gente mais gostou, ele deixou ali, né, aquela droguinha da loucura que é trabalhar no restaurante, como que é os episódios super acelerados, né? Essa direção super ágil. Então eu acho que pode ser isso, um amadurecimento do próprio Christopher como roteirista, como diretor. Ele talvez entender que ele pode trazer uma direção mais lenta e não uma direção tão loucura como foi a primeira temporada. Então, assim, sou um super fã de como foi a primeira parte da segunda temporada? Não sou, mas acho que trilha caminhos para que a gente tenha mais temporadas e mostra um amadurecimento também, acho que do elenco e da direção. Eu curti muito mesmo essa expansão da série. Essa lupa que eu vou chamar aqui para conhecer mais esses personagens e especialmente essas fragilidades dele. Foi feito de uma forma muito bonita e o que eu acho primordial para uma série bem feita como é The Bear. Ela não é expositiva, ela tem mais tempero, tem mais charme aqui. E eu acho legal, de repente, pontuar com uma frase que é: nem um simples omelete é um simples omelete em The Bear. Eu saí daquele episódio que a Sydney prepara um omelete querendo preparar um daquele jeitinho, sabe? E quero frisar aqui, de novo, que o 6º episódio, pra mim, foi sim o meu favorito. Que a Jamie Lee Curtis entrega tudo e um pouco mais como a mãe dessa família. E eu também quero destacar que é um episódio que a gente vê que essa mulher carrega algum problema psicológico muito grave e que acaba descontando em quem está ao seu redor. E deixa todo mundo pisando em ovos e desconfortáveis. E isso põe à mostra, isso escancara ainda mais a fragilidade de cada um deles, que a gente não sabia exatamente o que acontecia por trás dessas camadas lá na primeira temporada. Então, conhecendo mais sobre essa base instável dessa família e desses amigos que estão sempre junto, a gente acaba torcendo mais por eles. E aí que a gente vai desencadear lá naquele último episódio, que também é maravilhoso, que a gente deseja que tudo ocorra super bem na abertura do restaurante. A gente, enquanto espectador, tá ali, junto com os personagens, a gente tá com o coração na boca também, vendo aquele cronômetro na parede, sabe? Mas não tem final feliz quando essas pessoas estão ali destroçadas. Elas querem respirar. O Carmen, pelo menos, né? Literalmente. E eles querem tirar do peito tanta dor. Então, fazer dar certo para eles não é só dar continuidade ao que o Mike iniciou lá atrás. Não é só pagar as contas, as dívidas. É tentar trazer um sopro de alívio, um pouco de ar para esses personagens que sofrem há tanto tempo. Só que é intrigante, porque não existe final feliz, né, redondinho para The Bear. Sempre vai ter uma pitadinha de dor a mais. E para mim é justamente isso que faz com que essa série seja tão especial. Seguindo aqui o que o Rafa falou, né, a primeira temporada foi sobre a transformação que o Carmen precisava enfrentar para chegar no The Bear. E essa foi sobre como todos os outros precisavam passar por esse processo de autoconhecimento, de evolução, para poderem colocar o The Bear de pé. E não é fácil voltar a aprender um ofício que a pessoa já realiza faz anos. Tanto que o Ebra, né, que a gente estava falando aqui, não conseguiu, só arrumaram um lugar para ele no The Bear para continuar fazendo aquilo de sempre, né, os sanduíches. E além de se redescobrirem, eles tinham que reencontrar o prazer pela cozinha. Naquela conversa lá pro final, que o Carmen e a Cid têm debaixo da mesa, ele pergunta para ela se ela ainda gostava de cozinhar, porque isso é fundamental, né? O pai dela falou mais pro começo da temporada que não entendia como ela gostava daquele trabalho que pagava mal, não tinha futuro e não fazia sentido. E ele foi entender mesmo no final, depois de ter comido no The Bear, depois de assim ter retomado o prazer de cozinhar. E que nem a Lara lembrou, acho que foi naquela cena da omelete que ela fez pra Natalie que teve uma virada de chave, né? Trazendo um pouco aqui pro Brasil, citando o MasterChef, a Helena Rizzo é uma chefe reconhecida mundialmente, ela tem restaurante que bomba todo dia, mas a gente vê nela o prazer de falar sobre comida, de manipular e preparar a comida. É o mesmo prazer que a gente vê na personagem da Olivia Colman, né? Uma baita chefe de sucesso, descascando cogumelo lá no episódio 7. Que pra mim é o melhor da temporada também, Rafa. E no IMDb também tem a maior nota, 9,7. E é um prazer que contagia o Richard, né, que tem a maior virada de toda a série. E eu queria falar, para concluir, das reflexões de geladeira do Carmen no episódio 10, quando ele ficou preso sozinho com os demônios, a ansiedade dele naquele frio,
e começou a se questionar, a duvidar de si. Ele chega a umas conclusões baseadas em meios fatos, digamos assim, né? E pegando o que a Lari estava falando, será que a vida que ele escolheu não permite que ele seja feliz? Será que a única recompensa por ele não cometer erros no The Bear é um chute no saco por dia, que nem disse o tio Jim na abertura do restaurante, né? E ele reflete durante a temporada. Ele tem 3 estrelas da Michelin, mas ele perdeu muita coisa. Ele nunca tinha ido numa festa, ele não tinha vivido, né? É muito forte isso. E eu gosto de como o roteiro e a montagem vão fazendo durante a temporada uma costura dessa mente despedaçada do Carmen. Legal você falar dessa parte da mente despedaçada do Carmen, Marco, porque, se eu não me engano, é o episódio 3 ou 4, talvez vocês possam me corrigir, que tem aquele monólogo do Carmen onde ele está no grupo de apoio, em que ele fala sobre trazer alegria, né? O que significa alegria, né? Significa trazer prazer, né? Significa trazer joy. Ele fala essa parte de conseguir ajudar as pessoas. E fica muito claro ali que ele começa a entender, né, Marco, né, Lari? Que ele não é obrigado a nada. Né? Ele não é obrigado a fazer as pessoas felizes, ele não é obrigado a fazer que as pessoas sorriam, ele não é obrigado a trazer sempre uma coisa boa. E eu acho que isso é uma baita reflexão, não só do Carmen, né, mas acho que é um reconhecimento não só do Carmen, mas um reconhecimento do próprio diretor, do Christopher, do próprio roteirista, sabe? Muitos trabalhos que a gente faz na vida, a gente faz por dinheiro. Mas eu sei que tem muita gente que faz também porque quer levar pra frente coisas boas, histórias boas, comidas boas, sensações boas, e nem sempre a gente vai conseguir, né? Então, foi muito importante ver que aquilo que começa nesse episódio 3 ou 4, ele culmina lá com ele preso na geladeira e lembrando de todos os perrengues, que o Marcudo falou muito bem, lindamente, na primeira temporada, que é o amadurecimento para ele virar o que ele virou, né? E o preço que ele pagou por isso, né, Marcudo? A gente costuma brincar, eu e o Marcudo, nós somos jornalistas de profissão. A gente pode não praticá-la diariamente, mas nós somos, né? E existe um paralelo muito interessante com a profissão de jornalismo e do chefe. São profissões em que você não aparece, ninguém sabe a sua cara exatamente, o pessoal só consome o produto final, ninguém sabe como aquilo foi feito, os perrengues que foram passados ou não, e raramente, eu digo, gente, raramente você vai receber os louros por aquilo. Raramente. Quantos restaurantes você comeu, quantas reportagens você leu, você não tem a puta ideia de quem escreveu ou quem fez aquilo, né? Então é muito fácil pra gente como jornalista também gostar muito da série, porque existe um pouco essa falta de reconhecimento e também assim, bacana, ganhei o Jabuti. Pra quem não sabe, o Jabuti é um dos grandes prêmios da literatura. Tá, quantas pessoas ganharam e o que você fez pra ganhar esse prêmio? Bicho, é um sofrimento da porra. É basicamente ganhar uma estrela Michelin. Porque depois que você ganha, a treta é continuar com a estrela ou manter o prêmio. Como dizia Galvão Bueno, né, Marcudo? Chegar uma coisa, passar é outra. Depois que você passou, meu filho, ferrou. Tem 1 milhão de pessoas querendo te passar também. E a impressão que eu tenho, chefe de cozinha, é que essa pressão ela é pior ainda. E vou finalizar minha fala aqui, se alguém quiser comentar mais um pouco, Marcudo Lari, pior de tudo, tá? O reconhecimento financeiro, ele é pior do que o reconhecimento de carreira. Então, assim, dá pra entender muito bem, e é por isso que The Bear, eu acho, ganha tanto espaço, tanta estrela. Eu fiquei pensando aqui, enquanto o Rafa ia falando, sobre o Carmen, e é algo que a gente não pontuou ainda, mas ele não se permite nem ter um relacionamento amoroso com a Claire, que ela é completamente apaixonada por ele e ele por ela, né? Mas ele ficou esse tempo todo querendo deixar um ambiente um pouco mais estável para o restaurante, sem conseguir ele mesmo estar estável. Então ele fica naquele... Parece ele tá dentro de um pudim, né? Uma gelatina. Ele nada, não chega a lugar nenhum. Se permite, inicialmente não, lá no meio do rolê, ter um relacionamento com ela, mas ele não se permite isso no final das contas. Ele acha que não é merecedor desse amor. E as pessoas que estão ao redor dele se viram sozinhas no final das contas. Significa que ele conseguiu, sim, trazer um ambiente e unir essas pessoas, mesmo que ele estivesse destroçado. Então, é muito intrigante e é muito bonito como a série conduz. Vamos falar um pouquinho então aqui agora, acho que vai trazer também o episódio 6 pra gente poder falar um pouquinho mais sobre esse episódio de quase 1 hora, né, de The Bear, que é esse super elenco, né, que além dos nossos conhecidos do primeiro ano,
São outras muitas participações de qualidade, como a gente tinha falado aqui, como a Jamie Lee Curtis, Olivia Colman, por aí vai. Marcudo, você acha que funcionou ou ficou aquele gostinho de Wes Anderson em Asteroid City, que muita gente aparece só por aparecer, sem dar aquela pitadinha que muda o prato final? Olha, Rafa, eu tava vendo que Hollywood tava louca para participar de The Bear, e realmente tem várias pontas, né? Só em um episódio, esse episódio 6, eles trazem Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Sarah Paulson e John Bernthal, mas eu acho que não tem nada de Asteroid City aqui. Acho que todas as participações fizeram a história andar ou os personagens evoluírem dentro dos seus arcos. A Sarah Paulson, ela tem poucas cenas, né, como aquela prima deles, mas ela que faz o convite que acabou levando o Carmen a ser um chefe estrelado lá em Nova York, né? Will Poulter tem uma conversa longa e bem legal com o Marcos lá na Dinamarca. A Olivia Colman tem só uma cena, mas é uma cena bem forte e essencial pro Richard, que era um dos personagens mais irritantes e terminou com um dos mais interessantes, que é um ótimo trabalho do Ebon Moss-Baccarat na temporada. A Jamie Lee Curtis, que nem a Lari estava falando, realmente está excelente como aquela mãe italiana que quer abraçar o mundo, ao mesmo tempo que é extremamente dramática, mas realmente tem algum distúrbio psicológico ali. E eu não duvido que depois do Oscar venha um Emmy para ela também. E o Mike do John Bernthal eu acho interessante, porque ao contrário dos personagens do The Bear, que estão se reconstruindo, ele passa por um processo de desconstrução, né? Na primeira temporada, a gente sabia dos problemas de droga dele, mas ele sempre aparecia nos flashbacks como uma pessoa iluminada, engraçada, que era como o cara me queria lembrar dele. Aqui a gente viu como ele era uma pessoa problemática, né? Até aquela história que ele conta na primeira temporada é fustigada pelo personagem do Bob Odenkirk, que tem aquela briga deles, que é bem bizarra. E a gente vê a frustração do Mike, né? Ele se sente incapaz de ver o sonho junto com o Carmen. E o elenco principal continua ótimo, né? O Jeremy Allen White com aquele misto de confiança e autoquestionamento. A Ayo Edebiri também tá nessa pegada. A Cid se sobrecarrega, parece que ela quer carregar o mundo nas costas, né? Tem até uma cena que ela quer colocar muita coisa num prato e ela vê que tem uma hora que ela fala, é muita coisa, né? Então, e tem aquela fixação pelo Coach K, a perfeição, e a Ayo consegue passar muito bem essa ansiedade dela. Eu curti o episódio que a Tina vai cantar no karaokê, essa parte é muito legal quando ela é ovacionada, né? É uma personagem que cresceu bastante. O Fá, que é muito engraçado, a gente não falou dele ainda, ele não aparece muito, eu achei ele muito engraçado. E só pra concluir, o Oliver Platt, ele faz um Jim bem interessante, é um cara dúbio, né? A gente nunca tem certeza se ele quer ajudar ou se ele quer trucidar a pessoa, que ele faz com o Richard naquele jantar de Natal, que foi pesado, mas depois ele acabou recompensando, né? Ó, eu vou corroborar aqui com o Marcudo, porque eu adorei as participações especiais, pra mim não me tirou em nada da série. Às vezes acontece, mas não foi em The Bear. Aqui funcionou. E aí eu vou falar 2 momentos. O primeiro é o da Olivia Colman, que pra mim passou uma serenidade, uma sabedoria naquela cena. Ela tá lá como chefe, descascando cogumelo, que eu fiquei, what? Sabe? E isso antes de começar de fato o expediente. Ela mostra calma, ela tem uma relação com o alimento que ela vai preparar, e isso é o que de fato vai tornar ela essa grande chefe, que é respeitada, com conhecimento. E a conversa que ela tem com o Richard é muito bonita, realmente me deixou paralisada. Esse 7º episódio é maravilhoso também, e dá um momento pra gente respirar nesse cenário caótico que é The Bear. E aí, em segundo lugar, eu volto na Jamie Lee Curtis, que tá impecável como a mãe. Mas eu quero confessar uma coisa com relação a essa vibe de participação especial. Porque uma das dúvidas que eu tinha, que na verdade a personagem Natalie tinha, e que eu acabei ficando também, será que a mãe vai aparecer ou não na inauguração, né? E aí, num primeiro momento, foi tipo, óbvio que a mãe não vai aparecer agora, porque é uma participação especial, por que ela voltaria para mais um episódio? E aí a minha cara de tipo, ela não apenas voltou, como entregou um diálogo com o marido da Natalie, que foi assim, de cortar o coração também. Não à toa ele ficou destroçado depois. Então mostra que realmente a atriz queria estar ali e entregou tudo, fez uma puta diferença pra série. Então, quando ela vem pra roubar a cena assim, e realmente fazer a diferença na história, é sensacional. E foi isso que The Bear entregou. Eu lembrei muito de uma entrevista, Lari Marcuto, da Jamie Lee Curtis, quando ela aparece no último episódio e tem aquela conversa com o Pete, né? Que ela falou que ela chegou numa fase da carreira que ela só quer fazer o que ela quer fazer. Ela não precisa mais topar personagens onde ela tem que ficar forte. Ela até brincou sobre a barriga dela,
ela aparece em tudo e todo lugar ao mesmo tempo, né? Que ela fala, pô, fiz um personagem que eu podia soltar minha barriga, não tinha que ficar prendendo a barriga. E dá pra ver toda essa entrega dela, pra mim, no sexto episódio e no 10º episódio também. A grande maioria, né, Marco, das participações especiais em tempo, inclusive, tá no 6º episódio, que é o grande especial, e o da virada, eu não acho que é por acaso, tem quase 1 hora de duração mesmo. Caótico, né, gente? Caótico. As participações especiais, elas transformam aquilo numa grande mesa de jantar de Natal de uma família italiana, milhares de pratos de comida, milhares de pessoas falando ao mesmo tempo, discussões, e ali você vê que tem uma carga emocional de anos de história, que estão todos refletidos e contidos no papel da mãe, né, da dona da Jamie Lee Curtis, que é a mãe. Tá na cara que é ela que segurou a perda, / sumiço do pai. Tá na cara que ela que tenta segurar a família junta. Ela fala do Carmen, que ela teve que implorar para ele aparecer no Natal, né? Que ela tem que lidar com... Ela que tem que lidar com um filho drogado dentro de casa, né? Ela que tem que lidar com as frustrações dos amigos dos filhos. Ela que tem que lidar com a filha que é extremamente preocupada com ela, e quem já passou por depressão ou por problemas psicológicos sabe que a pior coisa que pode acontecer é alguém ficar te perguntando se você tá bem. Meu filho, se eu estivesse bem, você não ia estar perguntando se eu tô bem. Então, assim, você vê que a mãe passa por esse ponto com a filha também. Então, a Jamie Lee Curtis entrega tudo isso naquele 6º capítulo, e fica muito latente que ela é o alicerce e que o alicerce caiu. E não é à toa que o Mike, né, se vai, não é à toa que o Carmen se vai, não é à toa que a própria filha não conta pra mãe que ela não tá grávida. E acho que esse é o grande diálogo que quebra o coração, né, Lari, ali no final do 10º capítulo. Porque você fala, caraca, ela não contou nem pra própria mãe. Porque existem essas rugas gigantescas mesmo, né? Então acho que essas participações especiais desse capítulo transformam ele na grande virada, Marcudo. E não tem nada a ver mesmo, você tem razão, com Asteroid City. É um peso totalmente diferente. Cara, eu acho que o Odenkirk, ele participa ali, deve ter uns 8 minutos de cena, mas a discussão é maravilhosa com o Mike, né? Fica muito na cara ali que ele não aguenta mais, o Mike. Ele não aguenta mais aquele problema de droga, como aquilo reflete na família dele, né? Mas também queria, antes de finalizar aqui, a Olivia Colman, todo mundo já falou, tem uma cara de sabedoria que assim, a gente já ama só por ela estar junto. Mas queria falar rapidinho aqui do chefe Luca, do Will Poulter, né? Que ele é uma mimificação do Carmen, só que lá na Dinamarca, né? Até as tatuagens ele tem também no braço, na mão, né? E trabalha ali de manga curtinha, mais fortinho, e a participação dele, eu acho que é um catalisador para a gente poder ver, como já comentei aqui, um Marcos mais forte aí numa 3ª temporada. Aliás, vou embalar aqui, Marco, antes de a gente ir para as notinhas. Vocês acham que vai caber uma 3ª temporada? Porque aquele finalzinho ali deixou muitas portas abertas, né? Com certeza, tem muitas pontas soltas, e a gente tem que ver o The Bear funcionando de verdade, né? Aquilo lá foi um ensaio geral, tal, a gente viu ele sendo construído, a gente tem que ver como que as coisas vão acontecer com ele funcionando de verdade. Será que vai dar certo? Será que vai encher? Vai ter lista de espera? Vamos ver, né? Eu acho que vai rolar, sim. Muito bem, queridos, olha, depois a gente destrinchar aqui a 2ª temporada de The Bear, chegou a hora da gente dar as nossas notinhas. Eu quero saber de 0 a 100 quantas poltroninhas amarelas vocês dão aí para a 2ª temporada de The Bear, que está esperando por você lá no Star Plus. Conta pra gente, Lari. Eu vou dar 95 poltronas amarelas por esses personagens incríveis e essa direção meticulosa que eu amei. Pra primeira temporada eu tinha dado 96 poltronas, essa eu acho que tá um pouquinho abaixo, então eu dou 94 poltronas amarelas. Eu tô com a Lari, eu vou dar 95 poltroninhas amarelas também, mas só porque eu tinha uma expectativa. A culpa não é da série, né? A culpa é nossa, né? Que espera uma coisa, vem outra. Mas eu vou dar 95 poltronas amarelas porque eu concordo com a Lari, tem essa parte que introduz aí os personagens, que pode ser um amadurecimento, vários caminhos novos. 95 poltronas amarelas pra The Bear. Olha, com essas super notas aqui, não poderia ser diferente. A gente tá fechando The Bear, 2ª temporada, com uma média de 95 poltronas amarelas, uma das melhores notas aí
nos nossos 1037 episódios já aqui do SQLVS. Ô Norbinha, solta aquela vinhetinha de quem passou de ano, mas assim, passou, já entrou na USP, vai fazer pós em Harvard e depois vai meter o mestrado em Berkeley. Bom, é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui e sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar aí, dando uma gourmetizada no seu arroz com feijão ou naquele omelete que a Lara vai fazer depois com aquela cebolinha e um Doritos quebradinho, ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Queridos, obrigado, é sempre um prazer. Chefes, um beijo, até a próxima, tchau! Que episódio saboroso, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Beijos. Até a próxima. É isso aí, chefes. Valeu e até a próxima.